Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização. Hoje falaremos do Bitcoin e Ethereum, mas também duas altcoins, LDO e a FET. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e também ative o sininho para você ser notificado quando publicar um novo vídeo. Sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Pessoal, olha só que positivo, né? A Bitcoin ontem teve uma correção, conforme nós estávamos mapeando que era uma possibilidade. Eu destaquei aqui para vocês 3 pontos de apoios, 3 níveis de suportes. O preço veio na primeira região, o nível ali dos 57.600 dólares, protegeu aqui didaticamente, veja só, beliscou esse nível e já está reagindo positivamente. E agora nós temos o que? Uma formação de fundo no gráfico intradiário, nessa mesma região aqui. E esse padrão é conhecido aí como fundo duplo, mas o mais importante é que nós temos um fundo ascendente perante a esse outro fundo anterior, e aí nós temos também um fundo ascendente perante ao último fundo aqui. Então nós temos o que? Uma estrutura de alta mesmo, com essa queda acontecendo aqui, né, que aconteceu aí no início da semana. Só que eu sempre menciono que para confirmar que o movimento de baixa reverteu, a gente precisa o quê? Ver uma reversão, um rompimento do ponto de retração de Fibonacci, nesse caso, desse movimento de baixa aqui. Então, basicamente, a gente pega uma retração de Fibo e traça, olha só, desse topo e leva até esse fundo para a gente olhar se o preço fez o rompimento ou não da retração de 0,68. E observe que o Bitcoin está trabalhando nesse rompimento exatamente agora. Vou colocar aqui para vocês, ó, com uma linha laranja. Esse é o ponto que a gente precisa ver uma confirmação de rompimento. Para essa confirmação de rompimento, eu julgo ser importante um fechamento diário hoje, tá? Acima desse patamar. Porque se isso se concretizar, nós vamos ter essa formação de fundo duplo aqui e o preço vai ter revertido essa tendência de baixa para ir lá nos 60 mil dólares, posteriormente e nas próximas resistências, que no caso é a LTB lá em cima. Depois eu vou ajustar para vocês esse próximo nível. Mas se o Bitcoin não tiver sucesso, né, e formar um topo aqui, ó, mais baixo que o topo anterior, ele pode estar fazendo um movimento de continuação do movimento de baixa, formando uma LTB nesse sentido aqui aproximadamente. E aí não descartaria a possibilidade de mais testes, mais correções na direção dos suportes ali, 56.500 dólares, posteriormente 55.600, tá? Mas muito positiva essa reação que o Bitcoin está fazendo, na minha visão pessoal aqui, se colocar o meu achismo, né? Eu acredito que nós vamos ver esse fechamento diário aqui, confirmando esse rompimento, e posteriormente já vamos ver ali uma tentativa de rompimento do Bitcoin, da média de 100 dias dos 60.600 dólares, ponto importantíssimo que o Bitcoin precisa romper. Caso ele consiga romper isso daqui, a gente sabe que o próximo nível de resistência está aqui, ó, na região da LTB, vou marcar aqui para vocês, com mais uma linha vermelha, 62.900, 63 mil dólares, olha só quantos testes nessa última linha vermelha que eu já que eu sinalizei aqui para vocês, tá? Então cenário muito positivo, até porque também quando a gente olha para cruzamentos de médias, veja só, a média de 9 tinha cruzado abaixo da de 21, já descruzou e vida que segue, né? O preço fazendo uma sinalização positiva aí. Então, na minha visão pessoal, esse é o fim do processo de correção para o Bitcoin para vir a continuação, mas lembre-se que a minha visão não importa, o que importa é a ação do preço, e é por isso que é importante a gente ver essa confirmação de rompimento acontecendo no gráfico diário para uma sinalização mais positiva. E aí com isso concretizando, a gente descarta, né, a possibilidade de continuação dessa correção até os próximos níveis de suporte. Então Bitcoin fazendo uma movimentação muito interessante na véspera aí, né, da decisão de política monetária da economia americana, que é esperado um cenário positivo, um corte. A gente só quer entender se esse corte vai ser 0,25 ou 0,50, então qual é a dimensão, né, desse corte para que a gente tenha aí um catalisador mais forte ou não para essa movimentação do Bitcoin. Falando sobre a Ethereum, mesmo com a reação positiva do BTC, a Ethereum segue modesta aqui, né?
trabalhando no mesmo patamar aproximadamente, e é a mesma coisa, né, galera? Precisa romper essa LTB, enquanto não romper, a gente deve vê-la trabalhando dentro desse range aqui entre 2.100 dólares até 2.400, sendo esse o principal de apoio para Ethereum aí no curto prazo. Vamos falar sobre altcoins então, porque as altcoins começam a se animar nesse contexto do Bitcoin, começando aí esse movimento, tá? Começando a reagir positivamente. Vou trazer uma análise que foi uma solicitação de um dos inscritos aí, lembrando que vocês podem sempre comentar quais altcoins vocês gostariam de uma análise, tá? Porque eu vou sempre trazer análise de altcoins aqui no momento oportuno. E foi solicitado a análise de LDO, galera. Veja só, a LDO, ela veio aqui no gráfico semanal, né? Perto desse fundo de 2023, suporte importantíssimo, tá? Protegeu e segue trabalhando aqui desde que chegou nessa região ali, 4 de agosto, né? Desde o início de agosto aproximadamente, chegou a cair momentaneamente uma vez abaixo desse nível, que a gente pode até ajustar esse nível de suporte, e agora ela está tentando aqui, né, reagir positivamente, e tem uma LTB de curtíssimo prazo aqui, ó, pra gente ficar atento. Caso a Lido consiga romper essa LTB, galera, ela vai lá, ó, nas regiões de resistências que eu vou ajustar aqui agora, que são as linhas vermelhas, tá? Que a gente está falando a partir desse rompimento de uma valorização aqui de mais de 20 até, quem sabe, quase 60% rumo a essas médias. Então, a Lido é um ativo bem interessante graficamente, porém ela ainda precisa fazer esse rompimento para um viés mais interessante. Então, em resumo, né, ela está dentro de uma tendência de baixa do médio prazo, que vem lá em cima desde janeiro, março aproximadamente, com essa formação de topo, e uma linha de tendência de baixa de curto prazo que vem desde julho, tá? Então quer dizer, para posições compradoras a gente precisa ver pelo menos uma tendência de alta em um desses tempos gráficos aqui, né, desses contextos, e aí eu esperaria o rompimento dessa LTB, destacado com a linha laranja no gráfico. Agora vamos falar sobre a FET, que foi uma altcoin que eu trouxe para vocês na semana passada, com um viés interessante. Falei sobre a importância, né, dessa tentativa de rompimento que ela estava fazendo aqui, desse topo duplo, né? Não teve sucesso ainda nesse rompimento, né? Depois ela retestou aqui, ó, a região perto do suporte, não chegou aí no suporte que eu deixei destacado para vocês, então é importante a gente fazer ajustes aqui. Vou atualizar essas regiões. E o que chama a minha atenção aqui na LDO não, pessoal, na FET, é que ela tem um contexto muito interessante. Ela tá fazendo um padrão de reversão aqui, ó, ombro, cabeça e ombro, tá? E a gente sabe que a partir do rompimento, no caso que seria a linha pescoço, que é justamente essa linha vermelha, a gente espera um movimento que a gente pode projetar, né, um movimento de alta, levando em consideração essa amplitude aqui, ó, basicamente, né, e aonde daria mais ou menos isso, lá no alvo que eu deixei destacado para vocês, na região dos 2 dólares e 49, 2 dólares e 50, então quer dizer, a partir do rompimento a gente está falando de uma potencial alta entre 20 e até 70% para FET, então ficaria muito atento, tá, nessa movimentação, porque com o Bitcoin fazendo aquele rompimento das resistências, cara, a FET vai de uma vez aqui, em 2, 3 dias ela faz esse movimento fácil com essa confirmação, tá? Então, eu ficaria bem ligado aqui, a FET trabalhando numa região interessante, suporte de curto prazo, não acredito que ela vai corrigir mais nessas regiões, infelizmente, então vou deixar destacado aqui, caso isso aconteça, é interessante comprar as fracionadas, tá? Mas a compra ela acontece ou no fechamento diário aqui, ó, acima da média de 100 dias, que está bem positivo, ou aguardando, caso você entre com rompimento perto da média de 100 dias aqui, ó, o stop está curto, né, interessante, ou você aguarda o rompimento dessa região de resistência, o famoso pivô, confirmação de rompimento com pullback, pivô, reteste do preço nas médias, retração de Fibonacci para você pegar esse movimento de continuação. Beleza, galera? Então, muita atenção aí, Bitcoin começa a dar uma animada graficamente, mas conforme eu mostrei para vocês, é necessário que ele faça mais esse rompimento aí do ponto de retração de Fibonacci do movimento de baixa para a gente visualizar a continuação, beleza? Não esqueçam de fortalecer, deixando aqui like, se inscrevendo no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu!